O universo de Senhor dos Anéis está prestes a fazer um retorno colossal em 2027. Seremos levados de volta à Terra-média com a caçada ao Gollum. O Viggo Mortensen foi sondado para reprisar o seu papel icônico como Aragorn, ao lado de Ian McKellen como Gandalf. O Andy Serkis vai retornar como Gollum e também vai dirigir o filme. E o Orlando Bloom também demonstrou interesse em voltar como Legolas. Por mais que não tenhamos uma confirmação real do retorno dos atores, a chance é bem alta. Mas aqui está o desafio. A trama desse novo filme se passa antes dos eventos principais de A Sociedade do Anel, os primeiros dias da jornada. E isso gera uma questão inevitável. Como os atores hoje, que estão 26 anos mais velhos, poderão interpretar versões mais jovens dos seus personagens? A tecnologia será capaz de salvar o dia ou a gente corre o risco de ver um desastre digital? Afinal, a conexão com esses personagens não é apenas emocional, mas também visual. O Aragorn não é apenas um papel, ele é o Viggo Mortensen no seu auge. O nobre guerreiro que conquistou corações. Alterar isso, mesmo que minimamente, pode quebrar a magia que os fãs guardam há décadas. E é sobre esse dilema que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, aqui é o Lucas e esse é o Terra-média Brasil. Estamos de volta para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever de uma vez e já deixar o seu like. E se você já acompanha o canal há um tempo, peço que você considere se tornar membro. E se você tem vontade de comprar livros de Tolkien e vários outros itens sobre a Terra-média, peço que você dê uma olhada aí na descrição do vídeo que você vai encontrar links para os livros e vários outros itens com preços super interessantes. Não perde tempo, dá uma olhada aí. E bora pro vídeo. Não basta rejuvenescer um ator digitalmente, é preciso capturar a alma do personagem. A caçada ao Gollum, definida antes e em paralelo aos eventos do Senhor dos Anéis, exige que Aragorn permaneça exatamente como o de 2001. Qualquer mudança corre o risco de quebrar a imersão. Mas será que em 2027 teremos ferramentas suficientes para isso? Nos últimos anos, Hollywood vem recorrendo ao desenvelhecimento digital para rejuvenescer alguns astros. Mas será que a tecnologia é capaz de recriar a essência do Aragorn sem comprometer a sua autenticidade? Vamos revisitar aqui alguns casos para entender onde essa técnica funcionou e onde ela falhou de forma desastrosa. As primeiras tentativas de rejuvenescimento digital no cinema foram, para dizer no mínimo, desajeitadas. Quem se lembra de X-Men, o confronto final, lá em 2006, deve recordar como a maquiagem digital do Magneto e do Professor Xavier parecia um pouco estranha, quase como se estivessem presos num limbo artificial. Já em Tron, o Legado, de 2010, a tentativa de recriar o Jeff Bridges jovem resultou em um rosto em CGI que mais parecia um boneco de videogame do que um ser humano real. Esses exemplos mostram que a tecnologia ainda estava engatinhando nessa época, porém, em 2016, Star Wars Rogue One elevou o padrão ao trazer de volta o icônico grão Moff Tarkin. A equipe recriou o Peter Cushing por completo em CGI, uma façanha impressionante, embora um pouco imperfeita. O seu rosto às vezes parecia sem vida e os movimentos eram levemente artificiais. Mesmo assim, o impacto foi marcante. Pela primeira vez, parecia possível viajar no tempo com um personagem sem precisar de um novo ator. E aqui entra uma virada de jogo, o deepfake. Essa técnica não apenas suaviza o rosto, mas substitui digitalmente a face do ator por uma versão mais jovem de si mesmo. Um dos exemplos aconteceu no universo Star Wars também, com o retorno do Luke Skywalker após a primeira aparição lá em The Mandalorian. A Lucasfilm contratou um especialista em deepfake, que já havia chamado atenção no YouTube. O resultado em um livro de Boba Fett foi impactante. Um jovem Mark Hamill voltou à vida. Mas, ainda que impressionante, a técnica não era perfeita. Os seus olhos e expressões tinham uma leve estranheza que deixava alguns espectadores desconfortáveis. O mesmo ocorreu com Indiana Jones e a Relíquia do Destino lá em 2023, quando Harrison Ford apareceu rejuvenescido digitalmente. Embora tenha sido fascinante ver o arqueólogo mais famoso do cinema mais jovem, o excesso de CGI deixou seu rosto artificial quase uma caricatura. E realmente eu achei bem estranho, porque a voz do ator é uma voz de uma pessoa mais velha, porém o seu rosto tentava recriar um Harrison Ford mais jovem. Eu acho que entrou um pouquinho no Vale da Estranheza. Esse filme foi um filme que realmente me incomodou bastante o rosto do ator. Esse é o risco. Quando a tecnologia ultrapassa o ponto da sutileza, a essência humana acaba se perdendo. Mas também a gente não pode ignorar os casos de sucesso, né? Lá em Capitã Marvel de 2019, o Samuel Jackson apareceu durante todo o filme como uma versão jovem do Nick Fury. O truque foi combinar captura de movimento com ajustes digitais, permitindo que o próprio Jackson atuasse
atuasse de forma natural enquanto seu rosto era suavizado para parecer décadas mais novo. O resultado foi convincente, sem tirar a humanidade da performance. Outro exemplo notável foi um irlandês de Martin Scorsese. Ali o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joey Pesci foram rejuvenescidos para interpretar os seus personagens em diferentes fases da vida. Apesar de algumas críticas à forma de como o De Niro se movia em certas cenas, já que o seu corpo denunciava a idade, a atuação e a emoção permaneceram intactas. O segredo do sucesso estava no equilíbrio, não era apenas sobre aparência, mas sobre captar gestos, expressões e movimentos de forma orgânica. E é exatamente esse equilíbrio que precisará ser alcançado para trazer o Aragorn de volta em A Caçada ao Gollum. E é exatamente nesse ponto que mora o maior desafio. Não basta que o rosto do Viggo Mortensen pareça mais jovem. É preciso que o seu corpo, a sua postura e até os seus reflexos transmitam a vitalidade do Aragorn nos seus dias de glória. Um homem de 65 anos não se move como alguém de 40, e essa discrepância pode acabar quebrando a imersão, mesmo que o rosto esteja perfeito digitalmente. O Aragorn era um guerreiro veloz, sempre pronto para saltar em combate, lutar com destreza e carregar a aura de um líder incansável. Para resolver isso, a produção pode recorrer a um recurso clássico, os dublês. O Mortensen, que já demonstrou em filmes recentes, como The Dead Don't Hurt, de 2023, que ainda mantém agilidade e intensidade. Ele pode entregar muito das cenas de ação, porém, em sequências mais exigentes, será inevitável o uso de dublês de alto nível para garantir que o Aragorn continue sendo visto como um herói físico e imbatível. A junção entre a habilidade ainda presente do ator e o apoio de especialistas em acrobacias pode resultar em um personagem atemporal. Outro ponto crucial é o equilíbrio da tecnologia e a atuação. Não adianta apenas aplicar filtros digitais se a essência emocional não for preservada. A força do Aragorn nunca esteve apenas na sua espada, mas mais na sua profundidade emocional, sua liderança silenciosa e seu carisma natural. É por isso que a fórmula usada em O Irlandês e em Capitã Marvel pode ser o caminho mais promissor, combinar a suavização digital de rosto com a captura de movimento real. Dessa forma, o Viggo Mortensen pode continuar entregando a sua performance incompleta, enquanto a tecnologia apenas lapida os detalhes, preservando o coração da atuação. Afinal, o público não quer um holograma ou uma marionete digital. O que todos esperam é sentir novamente a verdade daquele guerreiro que conquistou a Terra-média lá em 2001. Se a produção conseguir equilibrar esses dois mundos, o humano e o digital, poderá recriar não apenas a aparência do Aragorn, mas também a sua alma. Mas não é só o Aragorn que traz desafios. O Ian McKellen, aos 85 anos, também precisará de ajustes cuidadosos para que o Gandalf mantenha a sua presença temporal. O caso dele é um pouco mais fácil, porque o Gandalf já é um velho mesmo. A versão dele em Hobbit ficou bem interessante, não deu para notar tanta diferença. Assim como aconteceu com o Christopher Lee em O Hobbit, a solução para limitar o esforço físico do ator, deixando as cenas de ação para dublês, enquanto os close-ups e diálogos continuam carregados da sua imponência. Já o Andy Serkis, como Gollum, tem uma vantagem, né? O seu personagem depende inteiramente do CGI e da captura de movimento, o que facilita manter a mesma aparência grotesca e inesquecível de antes, ainda que o Serkis precise de ajuda para movimentos mais intensos. E o Orlando Bloom, por outro lado, será um desafio à parte, né? O Legolas sempre foi símbolo de juventude e agilidade, mas o ator já não tem a mesma fisionomia de 2 décadas atrás. Ele já não tinha em um Hobbit, né? E ainda mais hoje, né? Isso exigirá um trabalho mais pesado de efeitos digitais de captura de performance para restaurar o seu visual ágil e quase etéreo. Cada personagem carrega um obstáculo próprio, mas com planejamento eu acho que todos podem ser trazidos de volta sem quebrar a continuidade visual que marcou a trilogia original. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, né, de toda essa discussão: o risco de quebrar a magia que manteve esses personagens vivos na memória dos fãs por mais de 2 décadas. Em 2001, quando a Sociedade estreou, ninguém poderia imaginar que estaríamos discutindo o Aragorn, Gandalf, Legolas e o Gollum tantos anos depois. Esses personagens se tornaram parte da cultura pop e qualquer alteração brusca em sua aparência ou essência pode gerar um choque negativo imediato. O público que cresceu com essa trilogia é extremamente exigente e a imersão depende da sensação de continuidade. Se o Aragorn parecer artificial, se os olhos do Gandalf soarem estranhos, se o Legolas perder sua leveza élfica, a experiência pode se tornar em uma quebra de encanto. Por isso, a tecnologia de rejuvenescimento digital precisa ser usada com um máximo de sutileza, quase que invisível, de modo que os espectadores não fiquem pensando nos efeitos, mas sim na história que está sendo contada. A verdade é que já vimos os dois lados dessa moeda. Filmes como Capitã Marvel e O Irlandês, que provaram que, quando bem aplicada, a tecnologia pode reforçar a atuação e manter a essência dos personagens. Por outro lado, obras como Tron, O Legado e até mesmo Indiana Jones, A Relíquia do Destino mostraram como o excesso de CGI pode
transformar a nostalgia em estranhamento. A produção de A Caçada ao Gollum terá que andar sobre uma corda bamba, usar efeitos digitais suficientes para recriar a juventude dos personagens, mas sem perder a alma que os tornou lendários. E essa é a maior lição que Hollywood ainda está aprendendo. O público não quer apenas ver rostos mais jovens como uma nostalgia, mas sim reviver a emoção que sentiu pela primeira vez que conheceu esses heróis na tela. Se a história não for convincente e os personagens não soarem autênticos, nenhum truque digital vai ser capaz de salvar a imersão. No fim, tudo se resume a uma questão: será que a tecnologia de 2027 vai ser capaz de entregar o impossível? Ou estaremos diante de um desastre digital que pode manchar a memória de uma das maiores sagas do cinema? O Retorno de Senhor dos Anéis, com A Caçada ao Gollum, ou The Hunt for Gollum, carrega tanto potencial quanto o risco. Se a produção acertar a mão, a gente pode testemunhar o renascimento perfeito dos personagens que marcaram gerações, unindo o melhor da atuação humana com avanços sutis da computação gráfica. Mas, se falhar, pode comprometer a ligação emocional construída ao longo de décadas. A grande questão agora está lançada: será que o Viggo Mortensen, o Ian McKellen e o Orlando Bloom conseguirão reconquistar os corações dos fãs como se nunca tivessem deixado a Terra-média? Ou a jornada para reviver o passado vai acabar transformando em uma armadilha tecnológica? Só o tempo vai dizer isso. Os fãs seguem todos ansiosos para descobrir se a magia pode realmente ser recriada. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E considere se tornar membro do canal. Lá você vai ter vários benefícios, como emojis para usar, emoji de O Senhor dos Anéis, assistir vídeos primeiro que todo mundo, ter seu nome mencionado nos vídeos e alguns outros benefícios também. Mais uma vez também, se você tem vontade de comprar livros sobre o universo Tolkien e vários outros itens também sobre o universo Tolkien, dá uma olhada no link da descrição. Lá você encontra tudo isso por um preço super em conta. Dá um pulo lá. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!